Será que existe somente um método eficaz para alfabetizar? Olá, eu sou a Bárbara Gobo, sou professora e assessora dos anos iniciais do Colégio Positivo. Estou aqui hoje para responder uma pergunta sobre alfabetização. Será que existe somente um método eficaz para alfabetizar? Compreendemos a alfabetização como um processo cognitivo no qual o objeto do conhecimento é a língua escrita. Para ser capaz de ler e escrever, a criança precisa aprender as relações entre os fonemas e os grafemas. Parece óbvio dizer que escrevemos registrando o som de cada uma das letras. Porém, para a criança que ainda não se apropriou desse complexo sistema de decifração de códigos, isso não é tão simples. Num primeiro momento, é necessário que a criança compreenda que cada letra representa um som e que juntos esses sons formam outros sons, podendo assim representar os sons da fala humana. Nesse processo, a criança começa a perceber que escrevemos os sons que se referem ao nome de um determinado objeto, por exemplo. Diferente de quando em seus primeiros registros gráficos pictóricos, ela registra exatamente o objeto. Ou seja, a escrita é um sistema de símbolos que representam a fala. Isso é algo que a criança precisa compreender antes de ser estimulada a decifrar esse código. É impossível dissociar a aquisição da escrita do processo fonológico. Toda essa explicação recai sobre a proposta presente no método fônico da alfabetização, em que a criança é estimulada a compreender exatamente o som que cada letra faz. Em contrapartida a essa visão, o método global, que tem muita expressividade entre os educadores, acredita que a criança vai descobrindo e se apropriando da língua escrita conforme vai convivendo com ela, escutando, manipulando e criando hipóteses. O que ocorre efetivamente nas turmas de alfabetização. O aluno aprende muito mais e com muito mais significado quando é o protagonista da sua aprendizagem e tem a possibilidade de vivenciar diferentes experiências de leitura e escrita. Tendo em vista esses dois aspectos, que falam sobre dois métodos de alfabetização, percebemos que não é uma questão disto ou daquilo. Não há como reduzir a complexidade desse processo a somente um dos métodos. Muitos professores, ao responderem à pergunta sobre qual método de alfabetização utilizam, dizem que misturam vários métodos. E a verdade é que para uma alfabetização efetiva, com ênfase no letramento, cada método tem a sua contribuição a dar. Porém, em qualquer proposta pedagógica em que a aprendizagem efetiva e significativa seja o objetivo final, deve-se entender que ensinar os sons das letras de forma explícita é necessário. Ao mesmo tempo, o convívio com materiais escritos de todos os gêneros e as diversas experiências acerca do universo letrado também são fundamentais para que a criança compreenda o sentido de aprender a escrever e encante-se com essa possibilidade. Ou seja, métodos de alfabetização foram sendo criados e estudados, aprofundados e pesquisados durante décadas. E hoje, num mundo globalizado, onde compreender o sentido do que se lê, fazendo inferências e construindo significados, é o grande objetivo da alfabetização, o que deve reger a prática dos educadores, pais e de todos os envolvidos nesse contexto é uma série de ações efetivas que compreendam esse processo como um todo, que envolve aspectos psicológicos, cognitivos, fonológicos, psicolinguísticos, sociais e de raciocínio. O mais importante é propiciar um ambiente saudável e de estímulos positivos, para que a criança se sinta segura e confiante. E a base para o sucesso de todo esse processo é o amor, a compreensão e o afeto.